Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui é o professor Tony, no contexto da disciplina de cartografia temática, oitava semana. Ainda estamos falando sobre o layout, a produção de mapas temáticos. Muito bem, o material, essa é a parte 2 desse assunto, e esse material ele está no livro de cartografia temática. Bom, nós vamos falar um pouco sobre rótulos, né, nível de contraste e relevância dos temas. O que seriam os rótulos, né? Os labels? São informações que acompanham a apresentação temática, a representação temática. Servem como auxiliares para referência espacial, para a leitura dos dados ou até mesmo para substituir a legenda. Não. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de mapa temático, né, um mapa temático ele tem que ser visualmente falando autoexplicativo e a legenda ela é auxiliar. Então a gente primeiro captura a informação, vai à legenda, né, para poder entender um pouco o processo e volta ao mapa para terminar de decifrar. A legenda vai trazer para a gente o sistema de códigos. Então quanto mais autoexplicativo for o mapa, né, melhor. Devem apresentar tamanho e fonte proporcional também ao grau de importância. Então, a gente já havia comentado anteriormente que cada elemento presente no mapa temático, ele tem seu tamanho definido em função do seu grau de importância, sendo que a representação central, ela ocupa o tema central cartografado, ocupa o principal tamanho, né, o maior tamanho, seguido do título, depois da legenda e depois as informações acessórias. E a fonte também, as fontes, os rótulos também, né, podem se localizar no interior ou na parte externa da figura correspondente. Aqui vale a observação acerca da dimensão e da legibilidade dos textos, né? Então, ou seja, qualquer representação temática, qualquer texto que apareça, ele tem que estar sempre legível, né? Aqui é um exemplo em que eu tenho aqui o nome da localidade, né, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, então estou usando aqui dois rótulos, né? E o rótulo que contém o número, aqui é a quantidade, né, que nesse caso aqui é a quantidade de municípios, né, ele é o maior aqui, né, que dá, nesse caso, é o rótulo do valor que está sendo empregado a esse tema. Essa é uma construção um pouco usual, né, aqui só para demonstrar que a gente consegue conciliar as informações, né, mesmo dois rótulos em um único cartograma. Aqui um outro tipo de rótulo, né, nas mesorregiões aqui de planejamento do IBGE no estado do Paraná, né. Nesse caso, um pouco da dificuldade é que os rótulos são bem extensos, né, e eles acabam extrapolando a própria área do contexto da informação. Bom, rótulos podem fazer uso de variáveis visuais, a cor matiz, a cor saturação e tamanho. No primeiro caso, o objetivo, quando a gente fala aqui de cor matiz, o objetivo é possibilitar a separação ou agrupamento dos temas, facilitar o rastreio visual dos mesmos. No segundo caso, quando a gente fala de saturação, a gente sabe que a variável visual saturação ela tem o objetivo de agrupar, né, formar subgrupos. E no caso do tamanho, os rótulos podem apresentar diferentes tamanhos de fontes, indicando a hierarquia que os elementos possuem em relação à informação cartografada, ou reforçar a noção de quantidade associada aos dados cartográficos, né? Então, eu posso escrever a palavra vulnerável de vários tamanhos, né, para poder indicar aqui uma hierarquia de onde é mais vulnerável, onde é menos vulnerável. Eu posso escrever, por exemplo, aqui área restrita, área de preservação e área de risco, usando a matiz, né, a variável visual cor matiz. Então, o vermelho indicando área de risco, o verde indicando uma área preservada e o preto indicando uma área restrita.
E eu posso ainda fazer aqui uma associação. Você veja que tem dois tons de azul aqui, trabalhando a variável visual saturação, cor saturação. E aí esses dois tons de azul aqui indicam que deve existir alguma relação entre esses dois elementos também, né? Então ela vai acompanhar aqui o alagado e o açude, indicando, ó, isso aqui tem a ver com água. E aqui dois tons de verde, indicando que tem a ver com floresta, né? Então são recursos que a gente pode fazer. E aqui eu estou falando do mapa, né, dos rótulos, mas isso também pode ser aplicado a rótulos de gráficos, né? Quando vocês estiverem fazendo os gráficos de vocês, vocês podem também fazer isso na própria legenda que acompanha o gráfico e nas próprias colunas, barras ou fatias lá do gráfico setorial ou gráfico de pizza. Bom, os elementos no mapa, eles nem todos vão ter a mesma intensidade de cor e a mesma importância, né? Vão puxar, visualmente falando, o olhar do usuário. Para que a gente possa fazer isso, além, né, do fato de eu poder trabalhar com a questão da rotulagem dos dados, né, ampliar a rotulagem, reduzir a rotulagem, né. Muitas vezes, aqui a questão dos rótulos, né, aqui no QGIS, a gente escolhe como que a gente vai rotular. Então, tem uma função aqui específica para rótulos, né, em que ele vai perguntar aqui qual que é o tipo de rótulo, se é rótulo baseado em regras, se são rótulos individuais ou sem rótulos, e qual é a fonte onde que você vai, qual é a camada de dados onde ele vai puxar a informação sobre o rótulo, né? Onde é que ele vai encontrar essa informação. Então aqui a gente tem como trabalhar a fonte, tem como trabalhar o tamanho da fonte, o tipo de fonte, a borda da fonte, para poder dar destaque, porque às vezes a gente faz essa borda em volta da fonte para que ela, quando fica em cima de imagens muito escuras, né, ela possa aparecer, né? Então essas máscaras, essas bordas, né? Também dá para trabalhar aqui fundo branco, fundo, né, transparente, o tipo de renderização, né, se vai aparecer sempre, se vai ser rótulos menores do que um tamanho, desenhar apenas rótulos que ocupem completamente a feição, né? Então vai ficar uma outra situação aqui, tá? Então, ou seja, dá para poder ir trabalhando aqui o contexto dos rótulos, dá para poder suprimir os rótulos e colocar manualmente. Mas especificamente o que eu estava falando é que alguns desses temas, como por exemplo, aqui eu estou trabalhando com a imagem de satélite do Google ao fundo, né? E às vezes é importante, né, a gente trabalhar com transparência, né, uma certa transparência, porque veja, essa imagem do Google é uma imagem bem pesada, então às vezes a gente reduz aqui a transparência dessa camada, que, no caso aqui, né, e para que ela fique menos, né, chame menos a atenção do usuário. Então o usuário, quando bater o olho, ele vai primeiro perceber a informação central e depois que ele vai perceber, existe uma imagem de satélite de fundo, né? Então, às vezes a gente tem um limite dos estados, né? Por falar nisso, eu coloquei para vocês aí na sessão dessa 8ª semana disponível o limite estadual, o limite do Brasil, né? Então, aqui, deixa eu localizar aqui, eu coloquei o, o limite do Brasil como um todo, né? Então, aqui tem os estados brasileiros, né? Não sei se ele vai aqui porque está compactado, né? Deixa eu descompactar primeiro, extrair. Aqui, Brasil limite, então tem aqui o Brasil estado, né? Agora vai. Então aqui tem os estados, e aí a gente também pode trabalhar, são dois temas agora, né? Tem o vou tirar aqui o preenchimento, né? Vou colocar apenas a borda
contorno com linha simples, né? Normalmente também quando a gente trabalha com contorno sobre imagem de satélite, normalmente a gente usa o amarelo, né? O amarelo ele permite, destaca mais a visualização, né, sobre imagem de satélite, né? Então, vou tirar aqui, né, do que o próprio preto, né? Então, mais uma vez aqui, no primeiro caso, eu posso colocar aqui, aumentar novamente aqui o grau de reduzir o grau de transparência, né? E vejam como o amarelo dá uma boa percepção. Mas, de qualquer forma, o que eu estou falando aqui é que a gente vai trabalhar com esse contorno, com grau de transparência, né, no sentido de permitir que a visão do usuário se centre primeiro naquele tema que eu quero cartografar. Então, e para isso a gente vai trabalhar então com diferentes níveis de contraste. Esses níveis de contraste eles podem ir desde o nível de contraste interno, onde eu posso, por exemplo, querer destacar aqui uma micro-região, por exemplo, né? Então eu posso querer destacar apenas a micro-região de Curitiba, né? Então tem aqui a micro-região de Curitiba, né? E eu posso aqui na própria legenda, né, pegar as demais micro-regiões e reduzir o grau de transparência dessas, né, desses elementos, né, de tal forma que eu vou pegar aqui a Apucarana, né, então eu coloquei aqui, veja, a Apucarana ficou com um grau de transparência menor, né. Então eu posso ir reduzindo essa transparência, deixa eu mudar isso aqui para mesorregião, que aí eu faço isso de uma forma mais rápida, né? Mesorregião, porque tem uma quantidade menor de mesorregiões, né? E aí então eu posso agora reduzir aqui a transparência, né? Aumentar melhor a transparência de cada um desses elementos, deixando aqui com mais. Eu já vou voltar aqui nesse mesmo mapa para poder comentar um outro assunto. E deixar aqui com mais intensidade, né, uma determinada ou duas determinadas regiões dessas, né, direcionando o olhar do usuário para esta camada específica de dados, né. Então aqui eu não vou fazer com todos agora, né, demoraria bastante, mas só para poder exemplificar que é possível, né, a gente reduzir a transparência em um conjunto de camadas, destacando outras camadas em função disso, né. Então é isso. Dá para poder trabalhar, dá para duplicar essas camadas e se quisesse também destacar apenas uma delas, né, fazer por consulta, né. Então, às vezes a gente consegue duplicar a camada, e aí eu vou refazer aqui, só para vocês entenderem, eu poderia destacar apenas uma dessas micro-regiões, eu vou mandar classificar novamente, por mesorregião, vou ter que fazer aqui por micro e voltar aqui para meso, para ele refazer. Bom, ele vai refazer lá sem nenhuma transparência. Daí eu pego e duplico essa camada em uma das camadas, que é a que vai ficar por baixo, né? Ela vai ficar com a transparência global, né? Então, ao invés de aplicar camada por camada para esses assuntos daqui, eu venho aqui na renderização da camada e aplico a transparência para todas as camadas, né? E aqui, na camada de cima, eu faço uma seleção, onde eu tenho, por exemplo, somente aqui a metropolitana de Curitiba, né? Então, ao invés de trabalhar aqui com todas essas camadas, né, eu faço a seleção para apenas uma dessas camadas e mantenho ela com um grau de destaque maior. Então, como que é feito isso? A gente faz uma seleção por atributos, né, onde a gente tem aqui que o campo que é a mesorregião será igual
né? Eu vou colocar aqui os valores únicos, região metropolitana de Curitiba, seleciona a feição e fecha, né? Eu acho que aqui, aqui também dá para fazer por aqui, né? Igual campo, mesorregião, né? Aqui ficou duas vezes já, mesorregião igual a mesorregião metropolitana de Curitiba, ok, aplicar, né? Parece que está fazendo uma... Ele aplicou aqui a textura. Bom, e aí aqui eu vou pegar, ele tem dois valores aqui, o 1 que é a minha seleção, né? Então eu vou tirar todos os demais campos aqui e vou manter apenas o campo que está selecionado, ok. Então aqui eu posso, né, aqui não ficou bem destacado, né? Então são dois caminhos. Um eu posso fazer direto, eu vou limpar aqui a seleção, vou colocar aqui símbolo simples, vou aplicar aqui, agora ele está com dois tons, porque ele ainda está com a seleção ativa. Eu vou limpar essa seleção, pronto, limpei a seleção, vou refazer aqui a seleção, né, para essa camada, lembrando que abaixo já existe a camada. Sei o que está acontecendo, é que ele não está usando a mesma cor, não está reforçando aqui uma cor, como está entrando um pouco em conflito com outra cor aqui. Mas, de qualquer forma, né, tanto aqui na construção da própria simbologia, que nesse caso é um tema qualitativo, então a gente chama de categorizado aqui, informação categórica, mesorregião, né, e aqui eu posso fazer então a seleção, onde a mesorregião já estava ali, mesorregião selecionado, é igual, né, à metropolitana de Curitiba, né, tenho dois iguais aqui, por isso que deu problema, ok, aplicar, classificar. Então ele ficou aqui, na hora que eu aplicar ele vai ter 0, que não é, e 1, que é, né? Então, aqui habilitei, bom, ali está. Então é o que tem menos transparência, portanto a gente acaba chamando a atenção mais para essa temática. Eu posso reduzir a transparência que eu apliquei aqui para a camada inferior, né? Remover da camada inferior, se eu quiser, a questão dos rótulos, né? Então, no final, eu vou ter aqui as demais regiões com uma transparência maior e aquela que eu quero chamar a atenção com a transparência menor, né? Portanto, mais nítido, né? Muito bem, então a gente pode trabalhar com esses níveis de contraste para poder destacar o grau de importância que cada informação tem na produção do mapa. Então, muitas vezes, aqui está dizendo, a gente pode ter que duplicar a camada de dados, né, ou dividir a camada de dados, porque que a outra solução que eu poderia fazer aqui também seria selecionar apenas uma região dessas aqui, ou apenas um município, e destacar esse município. Então, eu tenho aqui todos os municípios do Paraná, né? Mas se eu quiser, eu posso especificamente também dividir essa camada. Eu seleciono somente um elemento visual aqui, que seria Curitiba, selecionei ele Curitiba, e exporto somente o município que está selecionado, que é Curitiba, né, para poder dar destaque a ele. Que no caso, caiu ali. Né? Então, aí se eu quisesse, eu poderia também colocar a transparência nessa segunda camada, né, diretamente na cor ou na camada como um todo. Né? Então, aqui eu posso deixar uma transparência um pouco menor, posso controlar isso. E aquela camada que eu quero dar destaque está ali. Né? Então, acima das demais. Né? Então, mais ou menos, o efeito visual é mais ou menos esse daqui. Né? Então, veja que eu tenho diferentes níveis de transparência, né? Mais forte aqui para as regiões que são de menor interesse, menos transparência, menos forte
para a segunda região de interesse e sem transparência para a região de maior interesse, né? Nesse caso aqui seria Curitiba. Inclusive, poderia puxar o rótulo, né, de Curitiba como sendo um rótulo maior. Então, eu poderia não rotular Curitiba aqui embaixo, tirar a função de rotulação, que eu acho que está nessa camada daqui, né? Então, aqui eu não coloco rótulos para essa camada de dados, né? Ainda assim, parece que está aparecendo aqui, Paraná, regiões sem rótulos, né? Engraçado, deveria ter sumido ali os rótulos. Talvez porque tenha certa transparência, exatamente. Como está com uma certa transparência, o rótulo está vindo da camada de baixo, não da camada de cima. E aí eu coloco apenas o rótulo aqui em Curitiba, né, no nome de Curitiba, e aí eu posso dar um destaque, uma visibilidade maior para esse rótulo, né, que é especificamente o rótulo de Curitiba, né? Então aqui posso colocar um tamanho 14, posso colocar negrito, né, para Curitiba, desculpa, coloquei sublinhado. Mas aqui eu acho que eu exagerei até, né, Curitiba ali. Então, para esse tamanho ali ficou exagerado. Bom, dá para também escolher aonde que a gente vai colocar esses rótulos, né, especificamente. Ok? Então é isso, ou seja, a gente vai trabalhando com isso para poder direcionar a visão do leitor, né? E aí ele vai percebendo por etapas os componentes, os elementos que estão no mapa. Então ele consegue perceber depois a imagem de satélite, ele consegue perceber o contexto, né, nacional dessa região, onde é que ela se encontra, mas ele vai primeiro aqui vendo o grau de centralidade, por exemplo, que Curitiba tem nessa região. Muito bem, é possível especificar diferentes níveis de contraste para cada tema ou camada de dados. Sua função útil para dar destaque à informação central e para acelerar o processo de percepção. Então, isso aqui mostrando onde que a gente consegue fazer isso, tanto no ArcGIS quanto no QGIS. A diferenciação dos níveis de contraste é obtida a partir do controle da transparência das camadas de dados. Nesse caso, os diferentes níveis de transparência direcionam o olhar e a percepção dos usuários do mapa, facilitando a compreensão do fenômeno cartografado. Em ambientes SIGS, as funções de transparência são acessadas a partir das propriedades. Bom, então, reparem que a gente destaca, né, e dá importância a cada elemento, não só pelo tamanho com o qual ele ocupa, tanto a representação temática, quanto as informações acessórias, quanto o próprio tamanho das fontes que a gente utiliza, a gente também pode regular isso para poder destacar, para poder direcionar a visão do leitor, como também a transparência que cada camada assume, no sentido de facilitar também a percepção e direcionar. Bom, quanto ao layout mesmo, nós temos aí diferentes layouts, né, chamados templates, né, que podem ser mais tradicionais, informais e até mesmo artísticos, né, para os nossos mapas. O elaborador do mapa pode, em função do tema e da finalidade, buscar na web diferentes modelos para utilizar como referência. Então aqui, já comentei, vou só finalizar aqui, mostrando esses layouts que são pouco formais, né? Então veja aqui tem recortes da área de interesse, aqui ele usou essas linhas de conexão, que eu já comentei com vocês, essas linhas guias. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, né? Que pelo tipo de recorte que ele está usando, né? Talvez nem precisasse, porque ele tem aqui, né, geometricamente falando, ele poderia até usar aqui uma cor de linha, aqui uma cor de borda vermelha, e aqui a linha vermelha, aqui uma cor de borda preta, e aqui a moldura preta, e aqui uma cor de borda diferente, né? Não precisaria talvez as linhas guias. Bom, repara que aqui onde veio parar a legenda e o título, né, é bem diferente. Aqui eu não sei especificamente o que ele queria com essa representação, porque a área de estudo parece que ele quis dar destaque a alguns trechos específicos, então esses trechos são a composição desses três segmentos é maior do que o próprio, né, localização, então isso aqui funciona como encarte,
E esses são os temas apresentados, né, onde ele quis mostrar talvez a evolução, água, construção, né, grama, construção improvisada. Aqui, os acidentes de avalanche com vítimas fatais, né? Então, aqui a variável visual tamanho, e aqui uma construção bem limpa, né? Lá da Swiss Topo. Então, o mínimo de informações aqui, o relevo sombreado, como uma camada de fundo, né? A drenagem que não está na legenda, né? E aqui somente para a legenda a informação quantitativa, quantidade absoluta, né? Lógico, associada às regiões de relevo acidentado, né? Então, aqui fazendo uma associação entre maior número de acidentes com relevo mais acidentado. Essa aqui já é um pouco mais complexa, né? Tem gráficos, né? Os diagramas setoriais, gráficos de barra 100% aqui, desculpa, coluna 100%, que teria que rotacionar, que é semelhante a esse gráfico aqui, só que no formato de colunas. Aqui o encarte com a divisão das mesorregiões, aqui os usos, né, que eles estão destacando aqui, uma legenda gigantesca aqui, tem quase um livro para ler aqui, um segundo encarte aqui, o título, a data e a escala ocupando um espaço vazio aqui dentro do próprio mapa. Esse aqui é o tal do mapa mural, esse aqui é um mapa de mais de 1 metro, né? Então esse aqui fica na parede, ou é um mapa utilizado, né, pouco utilizado em campo, mas é um mapa de planejamento, é um mapa, né, de grandes dimensões, né? E aqui, mais uma vez, para evitar o efeito filipeta, né, aquele efeito que a coisa fica muito esticada, tanto na vertical quanto na horizontal, né? Repare que como o desenho do Rio de Janeiro ele é mais leste-oeste, né? Então a legenda foi para a parte de baixo, toda a legenda foi para a parte de baixo, né? Para poder tentar reduzir um pouco o efeito filipeta, que é, ou seja, uma construção temática muito espichada, né? Muito bem, sobre layout de mapas e sobre construção de mapas, eu não vou passar um vídeo específico sobre isso no QGIS, né? Como que a gente pode escolher sistemas. Como vocês viram ao longo das aulas, eu já fui mostrando exemplos, né, de como e quando a gente trabalha com a informação qualitativa, né? Então, quando nós estamos lidando com uma informação qualitativa, que a gente chama aqui no QGIS de dado categorizado, né? Então, a gente vem aqui, seleciona. Eu só vou chamar a atenção que muitas vezes a gente acha que, por exemplo, aqui é uma paleta de cores aleatórias, né? Mas, às vezes, a gente precisa, na nossa representação, eu vou aqui remover a seleção que está nessa camada de Curitiba está selecionada, né? Tirei a seleção e vou remover também a transparência que eu coloquei aqui na função de renderização, né? Para poder voltar aqui ao normal. Já mostrei também como é que é a questão dos rótulos, né? E daqui a gente vai direto para o compositor, que é onde a gente monta o mapa final que eu comecei a mostrar no vídeo anterior. Mas o que eu observei aqui, consultando a própria internet, é que existe, se você digitar no YouTube, uma infinidade de vídeos, né, criando um mapa temático a partir do zero no QGIS, na GeoAplicada, que é um bom site, um bom canal do YouTube, elaboração de mapa temático básico no QGIS, geotecnologias na rede, como fazer mapas no QGIS, guia definitivo, primeira versão. Então existe já uma grande quantidade de vídeos, tanto para QGIS quanto para ArcGIS, né, em que vocês vão encontrar bons... cliquei no botão errado, né? Que vocês vão encontrar boas referências aqui, né, em 3 aulas aqui, 4. Então, muitos vídeos sobre a produção de mapas no QGIS, inclusive com coisas que não teria como cercar todos esses assuntos, né? O que eu consegui aqui mostrar ao longo dos
semestre, com essas videoaulas que tratam do assunto e com os exemplos que eu fui dando, é que o QGIS, né, e o ArcGIS, eles possibilitam, né, que a gente faça essas construções de uma forma bem simplificada, né, que a gente coloque aqui, coloque encartes, coloque norte, coloque né, escala e por aí vai. Então, ou seja, ele tem ferramentas suficientes para você produzir mapas temáticos de qualidade. Nem sempre tudo que você quer vai estar disponibilizado aqui. Por vezes, a falar nisso, eu tinha falado da questão do tamanho da página. Clicando com o botão direito do mouse nas propriedades da página, a gente pode escolher outros formatos, né? Inclusive o próprio A0, né? Então, que eu estava tentando no caminho errado ali no vídeo anterior. Mas, então, ou seja, tem muitos vídeos mostrando como que a gente pode usar linhas guias, por exemplo, né? Então, gerenciar linhas guias aqui. Aqui não tá pegando, mas uma outra versão do QGIS a gente simplesmente puxava e arrastava essas linhas guias, né? Aqui, hoje, ele tem essa função de gerenciar linhas guias, né? Talvez pelo tamanho do que eu estou fazendo aqui ou alguma trava. Mais uma vez, tem que ver o que está acontecendo. E aí, sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês vão poder digitar, né, no Google lá, QGIS, linhas guias, né, e ele vai te mostrar como é que ativa, como é que desativa, como é que puxa uma figura para frente, como é que atrai, coloca uma figura para trás, como é que trava, né, uma figura, como é que seleciona, destrava essa figura, como é que trava a legenda dessa figura e por aí vai. Então sempre tem uma infinidade de vídeos e vão mudando porque trabalho os estilos para camada e isso vai mudando porque o próprio software vai mudando, a versão do software vai mudando, então não seria muito producente aqui enquanto disciplina trabalhar com especificidades do QGIS ou do ArcGIS, e sim com coisas que são do âmbito geral, que foi o que eu busquei fazer aqui com esses vídeos. Tá? Então é isso que é a questão da transparência, que é a questão do layout, o aproveitamento dos espaços, né, a disposição dos elementos no mapa, a questão do contraste, a questão dos rótulos, o grau de importância, né, que cada elemento assume diante né, daquele assunto que você está tratando especificamente. Então, sempre tem a possibilidade da gente buscar na internet informações complementares sobre qualquer assunto, né? E aqui o que eu busquei tratar então são os temas mais gerais. Muito bem, a referência mais uma vez está toda aqui no livro de cartografia temática. No livro de cartografia geral digital tem um exemplo completo sobre a construção. Já vou aqui passar para vocês. Aqui no livro de cartografia geral digital e temática, lá no final do livro, tem um capítulo específico, né, sobre um exemplo de como trabalhar contraste, de como trabalhar os elementos visuais. E aqui, antes que eu me esqueça, uma última questão. Aqui, imagens parasitas, linhagem, formas de mapas para impressão, mapas em meio digital, né, abordagem semiológica, até chegar no nível de contraste e relevância dos temas, né, em que um mapa que foi produzido ele é alterado para um outro mapa. E aqui, o que eu vou chamar a atenção, a última questão, é o seguinte, que veja que neste exemplo que é dado aqui no livro de cartografia geral, digital e temática, eu queria, né, eu quis aqui mostrar que com os tons de verde, né, que esses três municípios tinham uma ligação entre eles, esses três municípios. Então eu trabalhei aqui a variável cor saturação. E aqui a cor saturação usando 2 tons de amarelo. Então, 3 tons de verde, cor saturação, 2 tons de amarelo, cor saturação. O que eu chamo a atenção é que isso eu sabia que existia, sabia que existia uma ligação entre esses elementos, né, e entre esses elementos, né, e eu quis destacar isso, né, mais ou menos como se a gente estivesse trabalhando aqui
na fronteira entre duas regiões, eu tivesse que fazer uma representação temática, aqui pegando Castro e Cerro Azul, por exemplo, né? E aí eu quisesse, por exemplo, destacar, né, Castro e Ponta Grossa. Bom, Castro e Ponta Grossa são municípios, né? Deixa eu mudar aqui a representação agora para a função de município mesmo, né? E vai ali com cores aleatórias mesmo, né? Mas bom, agora eu sei que Castro e Ponta Grossa pertencem a uma mesma região. Então veja, ele jogou aqui uma paleta de cores aleatórias, mas eu sei que isso aqui não é pertinente, porque esses dois municípios, eles têm algo que é de ligação, algo em comum entre eles, eles fazem parte de uma mesma mesorregião. Então, nesse caso, o software não me deu a solução que eu queria. Então, eu preciso trabalhar a variável visual cor, saturação, para poder mostrar que Carambeí, Castro e Ponta Grossa, eles têm um elo de ligação entre eles. E cores diferentes, a variável cor aqui matiz, ela não me dá essa resposta, não dá essa resposta para o usuário, para que ele perceba que esses três municípios têm uma ligação entre eles. Então, nesse caso, a gente tem que fazer isso manualmente. Então, por isso que a gente precisa conhecer as variáveis visuais. Eu preciso vir aqui, então, em Carambeí e em Castro, né? Vou aqui para Castro, escolher uma cor para Castro, especificamente para Castro, né? E vou trabalhar a saturação, né? Para esse município especificamente. Tá? Então, eu posso aqui fechar, por exemplo, um tom como este aqui, eu jogo esse tom aqui para minha paleta de cores e depois eu trabalho a variável saturação. E aí a saturação, dependendo do modo com o qual a gente está trabalhando, se é o HSV ou o HSL, né, ele vai ter formas diferentes de se obter a saturação. Né? Então aí eu tenho que ter o conhecimento teórico de como que eu trabalho a variável saturação para poder alterar manualmente a solução que o software me deu. Então eu vou trabalhar a saturação com Castro, a cor saturação com Ponta Grossa, né, e a cor saturação com Carambeí, para que o usuário possa perceber que existe um elo de ligação entre eles. E como que eu faço essa formação de subgrupo aqui, de subtemas? Porque eu sei que aqui é o que está valendo. Veja, isso não, eu não consigo perceber isso olhando diretamente para a tabela de atributos. Mas eu sei que essas duas regiões, né, esses três municípios têm algo em comum, portanto, isso se chama seletividade associativa, ou seja, eu percebi que nesse grupo de municípios tem três que têm um elo de ligação, e agora eu quero que o usuário também perceba esse elo de ligação. Né? E como que eu faço então? Então, existe uma variável para isso, uma variável visual para isso, que é a variável visual cor saturação. Aí a gente vai aqui na nas variáveis visuais, né? E pega ali pera aí um pouquinho só, aqui e pega aqui a árvore de decisão, né? E olha, então tá, então eu tenho um dado qualitativo e eu percebi que há uma característica associativa entre eles e eu estou lidando com um polígono, portanto eu vou trabalhar com cor saturação. Como que eu trabalho com a cor saturação, então? Ou seja, como que eu obtenho cor saturação, né? Então tá aqui. Quando é que eu uso a cor saturação e como que eu obtenho a cor saturação e os cuidados que eu preciso ter para poder utilizar a variável cor saturação. Né? A cor saturação é obtida principalmente a partir das variações de S e V simultaneamente para o modo de cor HSV. Então, lá no QGIS, então agora eu vou trabalhar aqui a questão da cor saturação, movendo simultaneamente S e V para poder obter uma nova cor, S e V simultaneamente. Então, se eu jogar aqui para 80% e 80%, eu vou estar criando aqui uma função de saturação para isso. Então, removendo aqui, eu começo a criar aqui a minha paleta de saturação. Tá? E essa paleta de saturação que eu vou utilizar, de cor saturação, que eu vou utilizar para poder aplicar aos municípios aqui, para poder o usuário, né, para que levar o usuário, ainda que seja num segundo momento, a perceber que existe esse elo de ligação.
Muito bem, é isso. Bons estudos para vocês, né? Então, e no mais, é a busca pela diretamente no YouTube mesmo, com outros canais. Bons estudos, bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez.